Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder aí continuar compartilhando, deixando o like, quem estiver gostando do canal. Falta pouquinho aí pra gente bater a nossa meta de 1.800 inscritos. Se a gente consegue chegar nessa meta aí, né? Até o final do mês, quem sabe. Galera, ontem o Vasco novamente jogou, né? Novamente, no meu ponto de vista, um jogo muito ruim do Vasco, né? O Vasco jogou, não acho que tenha sido um jogo aí mais do que nota 5. Vou botar um jogo aí nota 5, não passa disso. O Vasco fez partida burocrática. O Pedro Emanuel fez algumas mudanças, né? Colocou o Brenner no lugar do Spinelli, né? Que o Spinelli tinha iniciado o jogo contra o Vitória. E ontem quem iniciou o jogo foi o Brenner, né? E aí também ele colocou novamente o Andrés, né? O Andrés entrou como titular novamente no time, mas no meu ponto de vista é um jogo muito ruim do Vasco. Você vê aí muitos jogadores abaixo do aceitável, né? Adson muito mal. O próprio Nuno Moreira muito mal, apesar de ter chutado aquela bola no quase que ele conseguiu fazer o gol. O Vasco, galera, realmente precisa de reforços urgente, né? O Vasco urge por reforços. A gente pega aí Nuno Moreira de 10, não tá jogando de 10, não tá jogando de ponta. Você pega o Cauã Barros, muito mal. O Vasco precisa de um camisa 5 urgente. Thiago Mendes também jogando muito mal. Ontem o Cuiabano fez um péssimo primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, contribuiu aí com duas assistências, né? Uma ele cruzou e o cara fez o gol contra, e o outro ele cruzou e o Spinelli conseguiu fazer o gol. Então, Robert Renan também mal, Puma jogou muito mal. Robert Renan, apesar de ter feito o lance, a enfiada lá pro Cuiabano pro gol, muito inseguro. O Cuesta também muito inseguro, mais uma vez. Será que tinha necessidade dele meter o pé naquela bola? Aquela bola ia para fora. Ele não tem noção de onde ele tá ali. Vê que a bola não tinha necessidade de chegar naquela bola. Mas o Vasco já joga sábado novamente contra o Mirassol, não tem muito tempo para a gente pensar. O Marino Nestroza também entrou muito mal, uma decepção, né, galera? O Marino Nestroza, ele veio como um dos grandes candidatos a arrebentar no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele comeu a bola aí naqueles jogos da Libertadores contra o São Paulo, contra o Inter, se eu não me engano, e chega no Brasil e essa decepção. E aí você começa a colocar em xeque, né, a janela feita pelo departamento de futebol do Vasco. Quem realmente deu certo? O Andrés Gomes deu certo, é um jogador que ali, nota 6, nota 7. De repente a gente endeusa tanto ele porque não tem ninguém melhor do que ele. Mas ele não tem hoje vaga, acredito eu, no Cruzeiro, não tem vaga no nosso rival, não tem vaga no Palmeiras. E muitos times aí ele não vai jogar. Ele até começou bem ontem, lembrando aquele Andrés do início, quando ele chegou no Vasco, mas vai caindo de rendimento, e eu acho que é mais por questões que a torcida do Vasco precisa encontrar algum jogador ali para a gente poder reverenciar do que a própria habilidade. De repente o Vasco, caso realmente tenha um novo investidor, será que o Andrés será titular do time? O Andrés seria titular no Palmeiras? Seria titular no Flamengo? No Cruzeiro? Clube hoje que estão estruturados financeiramente? De repente no Vasco, estruturado financeiramente, ele não joga. E aí, falando um pouco do nosso treinador, teve até um lance no segundo tempo que ele, na parada
para hidratação. Ele chama a atenção do Barros, chama a atenção do Thiago Mendes, para que eles possam agrupar mais ali. E aí o Vasco toma um gol exatamente onde ele falou que o Barros e o Thiago Mendes não cumpriram a função tática pedida por ele. E no primeiro gol você vê o Thiago Mendes, o Barros trotando, né, galera? Então aí, ó. Que o nosso treinador acaba dizendo valorizamos o resultado porque levamos para São Januário a decisão da eliminatória. Eu, sinceramente, eu escutei outras pessoas falando, o Independente Medellín está em crise, é o 11º colocado do campeonato colombiano. Foi o Vasco, galera. O Vasco está na zona do rebaixamento, o Vasco também está com a crise política danada, o Vasco está numa pindaíba financeira danada, e às vezes a torcida do Vasco acho que esquece, cara, da situação que o Vasco tá. Aí ele botou, no final aceito o resultado, mas acredito que pelas oportunidades que tivemos, poderíamos ter saído daqui com a vitória. É justo dizer porque é a realidade. Agora em São Januário, eu não vi essa diferença toda. Pode ter tido mais domínio de bola. Agora, dizer que o Vasco teve várias chances de gols que merecia ter vencido. Ele botou, faltou eficácia e sermos mais incisivos nos últimos 30 metros durante o primeiro tempo. Creio que se tivéssemos marcado primeiro, isso não daria mais confiança e nos deixaria mais confortável no jogo. Fizemos aquilo que eu pedi. Tivemos mais posse de bola e mais aproximação ao gol, independente, mas não conseguimos marcar. Acho que isso poderia ter ajudado a levar outro resultado daqui. Então, assim, eu sinceramente, não vejo essa supremacia toda de chance de gol, de quantidade. Eu acho que agora é voltar aí para o Brasil, se concentrar no jogo contra o Mirassol, que é um jogo importantíssimo. Ontem o nosso rival atropelou a Chapecoense lá em Santa Catarina. Alguém aqui tem certeza que o Vasco vai vencer a Chapecoense lá? É obrigação. Se não quiser, se quiser sair rápido aí dessa zona de rebaixamento, precisa vencer os próximos 2 jogos para pelo menos chegar a 26 pontos. E aí vão faltar aí 20 pontos para o Vasco, infelizmente, mais uma vez, a gente ficar falando de zona do rebaixamento. Mas é isso aí, galera. Não tem muito mais o que falar, não. Mais um desabafo aí para a gente poder fazer um vídeo aí comentando um pouco esse pós-jogo. E espero muito que o Vasco consiga melhorar um pouquinho a produtividade de alguns jogadores, porque Nuno Moreira, Rojas, Marino, o próprio Brenner, que jogador sem sangue o Brenner, o Puma jogou muito mal. Então a gente está numa via cruz danada, porque a gente fala do Puma, o Puma joga mal, entre o Paulo Henrique também não joga nada. Aí no próximo jogo, entre o Paulo Henrique como titular, não joga nada, a gente vai querer o Puma. Então tá muito complicado. Valeu, galera. Um grande abraço aí a todos. Quem puder se inscrever no canal, compartilhar, para a gente poder bater nossa meta aí de 1.800 inscritos. Fui.